Olá, boa noite. Eu já vou começar porque eu não quero me delongar muito e eu quero falar para vocês, como prometido, então, sobre o que nós precisamos saber antes de começar a planejar, né? Agora estamos no final de ano, é normal que a gente já esteja pensando no que a gente quer para 2022, mas é necessário, antes de sair colocando meta para tudo quanto é lado, a gente saber de algumas coisas. Primeiro, muito obrigada por vocês estarem aqui. Estou muito feliz. Então vamos lá. Eu elenquei 8 itens para falar para vocês, tá? Prometo que não vou ficar aqui 1 hora, não, tá bom? Então, primeiro de tudo, você precisa saber como que foi a sua jornada até aqui. Eu gosto muito de citações que nos trazem lucidez sobre algum tema, né? E eu escolhi algumas. E para esse tema de saber a lucidez, eu escolhi uma citação do Gandhi, que ele diz assim, eu vou ler para falar certinho. Se queremos progredir, não devemos repetir a história, mas sim fazer uma história nova. Então, para nós estarmos alinhados com o que a gente quer, a gente precisa saber o que a gente fez. Quem acompanhou meus stories de ontem e de hoje, a gente está justamente fazendo isso, né? Fazendo a retrospectiva, o que foi legal em 2021, o que a gente alcançou, né? As pessoas estão colocando aí para mim também, algumas pessoas na caixinha. Então, é bom você pegar e sentar um pouquinho. Como que foram os meus últimos anos? O que eu venho fazendo igual todos os anos e não tenho tido resultado? Né? Começar a ter ideia do que te levou para esse local que você está hoje, ok? Esse é o primeiro item. Então, você fazer uma retrospectiva dos teus planejamentos anteriores, das tuas metas, dos teus sonhos, do que você atingiu ou do que você não atingiu ainda, tá bom? O segundo ponto é muito importante. Você precisa saber quais são as suas qualidades, os seus pontos fortes e quais são os pontos que você precisa melhorar. Você precisa saber as suas qualidades e os pontos de melhoria. Por quê? Porque é pelas tuas qualidades que você vai orientar o teu planejamento. Porque você sabe naquilo que você é boa. Né? Eu sei me organizar, eu sei planejar, então eu vou focar em fazer uma coisa muito bem planejada. Não, eu já sou mais de execução, então execução é comigo, eu posso colocar coisa lá em cima, então eu vou realizar. E também saber os nossos pontos de melhoria, porque são eles que vão nos dar muitos obstáculos, muita coisa para a gente resolver. Então veja, sabendo das nossas qualidades e dos nossos defeitos, a gente vai conseguir orientar um planejamento de uma forma mais certeira, porque você vai focar ele nas suas qualidades. Se você é comunicativo, se você é uma pessoa que gosta de estar em contato com outras pessoas, se você é uma pessoa que executa mais, ou se você é uma pessoa que tem muita energia, tudo isso faz parte do teu planejamento. Tem que englobar, porque são qualidades tuas e você tem que fazer proveito dela. E os pontos a melhorar, você vai precisar cercar, porque é justamente neles que você pode cair nos obstáculos, nos desafios, né? Se você é uma pessoa mais de planejamento, é muito provável que a sua execução fique a desejar. Então, você tem que criar mecanismos, rotinas, para que a sua execução seja melhor, né? Eu sou uma pessoa que, por exemplo, lá no meu planejamento de 2022, eu quero aumentar o meu negócio, mas eu sou uma pessoa muito tímida. Eu tenho vergonha de falar com as pessoas. É um ponto que, para o meu objetivo, é um ponto que eu preciso melhorar. Então, eu tenho que criar rotinas que me forcem a sair desse lugar de não, eu tenho vergonha de falar com as pessoas. Por isso, é necessário saber as qualidades e os pontos de melhoria. Até aqui, tudo bem?
Alguma dúvida em relação ao que eu estou passando? Passei só 2 pontos, né? Analise a sua jornada e saiba os seus pontos fortes e os pontos de melhoria. Outra coisa muito importante é o seguinte: mantenha as coisas simples. O ser humano tem uma capacidade imensa de complicar tudo, de colocar as coisas muito grandes, né? Por que eu falo isso? Primeiro, você não precisa de 500 ferramentas para ter o mega planejamento, do planner maravilhoso, caríssimo, de aplicativos diversos, um para controlar a equipe, outro para controlar a rotina, uma agenda semanal, mais a lista de afazeres. Mantenha simples. Você precisa, o mínimo possível, é um papel, uma caneta e o teu celular. Você não precisa de muito mais do que isso. Então, se você começa a rebuscar demais, você começa a se perder. Eu tenho a minha agenda de horário, de compromisso, que eu também tenho ela física e eu tenho ela no celular. Aí daqui a pouco elas não estão se batendo, você começa a se perder nos teus compromissos. Aí você tem uma lista de afazeres, uma to-do list, né? Que você escreveu em algum lugar lá e nem tá na tua visão. Aí você tem um lugar onde você coloca ideias e elas ficam perdidas por aí, você não sabe o que fazer com elas. Então, primeiro, deixe simples, não tem um monte de coisa espalhada por aí. Então você coloque, tente condensar, aglomerar as informações em um único lugar. É claro que é necessário a gente ter algumas coisas que vão ser separadas. Eu, por exemplo, tenho meu caderno, né, vamos falar assim, de colocar as ideias ali para funcionar, cabeça para funcionar. É um livro de brainstorming, vamos falar assim, comigo mesma, né? É uma penseira do Harry Potter. Então eu coloco muita coisa ali quando eu preciso colocar a cabeça em ordem. Mas o planner é uma folha A4, né? Eu tenho um planner, mas ele é um tamanho de uma folha A4 que eu coloco ali o que eu preciso saber, né? Voltado para os meus objetivos. Então, mantenha a simplicidade. Combinado? Próximo ponto que eu preciso falar, e você precisa ter muita certeza disso, é uma coisa que 100% vai acontecer antes de você fazer seu planejamento, que você vai entrar sabendo disso. Você vai falhar. Vai falhar. Você não vai conseguir de uma vez, assim, numa virada, fazer aquilo que você mais deseja, que você mais sonha. Você com certeza vai falhar. Eu com certeza falho. Mas a grande diferença está justamente no que a gente vai fazer com essa falha. Entende? Então, com essa falha, a gente tem que tirar proveito. A gente tem que ver quais são as lições que a gente aprende. E aqui eu trouxe um outro pensamento que é do Thomas Edison. Ele fala assim: nossa maior fraqueza está em desistir. O caminho mais certo para vencer é tentar mais uma vez. Então a falha, a gente encara muitas vezes a falha como um insucesso, né? Uma derrota. E na verdade ela não é, ela é um caminho. É o caminho do aprendizado para você conseguir o sucesso, para você conseguir alcançar a sua meta. Então, tenha certeza disso, você vai falhar. E não se esmoreça, não fique desmotivado se você falhar. Saiba que se você está falhando, você está fazendo. E é melhor do que não fazer. Porque quem não faz nunca falha, mas também não progride. Certo? Olha só, o Fernando Sabino também fala o seguinte: façamos da interrupção um caminho novo, da queda o passo de uma dança, do medo uma escada, do sonho uma ponte e da procura um encontro. Ou seja, nada é apenas o ponto final. Para alguns a morte apenas, e nem para alguns a morte é o ponto final. Então veja que a gente sempre pode ressignificar e aprender alguma coisa. Então tenha certeza que você vai falhar. E se você está falhando,
Ótimo, aprenda com a tua falha, tire as lições e corrija o caminho. Então tenha em mente isso antes de planejar o seu 2022. Outra questão já muito ligada com essa questão da falha, né? Ficou meio... É que você precisa ser gentil com você mesmo, mas precisa ser implacável com os seus resultados. Então veja, você vai ser condescendente com você, mas você não vai ser complacente com os seus resultados. Ou seja, você não precisa se punir. Poxa, você de novo não conseguiu, falhou de novo, você não aprende, você já deveria ter aprendido a essa altura da vida. Isso é você não ser gentil com você. Você precisa ser gentil. Tudo bem, Nisa, agora você errou, você deveria ter feito diferente, mas foi o que você podia, com as ferramentas que você podia. E agora o que você vai fazer? Isso é você ser gentil e corrigir, ser implacável nos resultados. Se você for condescendente nos resultados, você vai falar assim, ah, não, tá tudo bem, então você errar desse jeito, né? Tá tudo bem você falhar. É assim mesmo, e você vai deixando passar. Então é uma linha muito tênue entre você se chicotear e ser gentil e se incentivar a continuar. Então tem que ter muito cuidado com isso. Não precisa ser seu próprio carrasco nas falhas, mas também não pode ser muito deixa a vida me levar, a vida leva eu. Senão os seus objetivos vão cada vez para mais longe, ao invés de você atingir eles antes, você vai atingir eles com mais demora. É o que eu falei hoje nos stories sobre, por exemplo, se eu tivesse tornado uma rotina, o hábito de acordar mais cedo para poder estudar mais e fazer mais coisas, eu teria conseguido realizar mais coisas em menos tempo. Demorei um pouco mais. Então, veja, é uma avaliação que a gente faz. Eu não estou sendo, não, tudo bem, você pode continuar, né, do jeito que tá tudo bem. Não tá tudo bem. Tá tudo bem eu falhar, mas não tá tudo bem eu continuar da mesma maneira. Então, é isso que é importante a gente realizar. Outra coisa que eu tenho falado muito, que está muito ligado ao planejamento e principalmente ao alcance desse plano, desses sonhos, desses objetivos, você precisa saber o porquê você quer algo. Não adianta nada você chegar e falar assim, eu quero emagrecer. Mas por que você quer emagrecer? Porque eu quero entrar nas minhas roupas, eu não quero estar acima do peso. Mas por que você quer entrar nas suas roupas? Porque eu quero me sentir mais bonita, porque eu quero ficar mais confiante. Opa, então aí agora começa... Oi, Fernanda! Obrigada pela presença, querida. E agora, então, a gente começa a ter um vislumbre de por que realmente você quer emagrecer. Ou porque você quer começar uma atividade física, porque você quer mudar de trabalho, porque você quer viajar, porque você quer comprar uma casa, porque você quer uma promoção, enfim, não importa qual é o objetivo, mas importa saber a motivação, o que está lá atrás. Por exemplo, uma coisa muito forte para mim é a questão da independência financeira. Eu hoje ainda não sou independente financeiramente, mas eu estou no caminho para isso. Mas por que eu quero ser financeiramente independente? Porque eu não quero nunca mais na minha vida ter que passar por um problema de escassez financeira, na qual me levou escassez de alimento. Eu não quero que os meus filhos passem por esse tipo de situação. Então veja que eu tenho um porquê muito forte para correr atrás da minha independência financeira. Independente de outras coisas que eu já coloquei em relação a isso. Eu ficava falando, porque eu não sou útil. Não é questão de utilidade, é a questão do medo da escassez. Então, por que a gente quer algo? Geralmente está relacionado a essas duas coisas, né? É relacionado a fugir de um medo ou buscar um prazer. Então, você tem que ver
se perguntar, vai se perguntando esse porquê para você saber bem por que você quer determinado objetivo. E daí vai ficar mais fácil de você focar nele e alcançar esses objetivos. Porque se forem só objetivos desconexos com esse interior, é muito fácil que você não alcance, é muito provável que você não alcance, que você demore muito, que você fique achando desculpa e assim você não vai conseguir atingir, alcançar esse seu sonho, esse seu objetivo. Combinado? Penúltimo item, falei para vocês que eu não ia demorar 1 hora. O penúltimo item é papel e caneta sempre. Tenha sempre papel e caneta, porque às vezes sai, aparece um insight para você e você quer começar a fazer alguma coisa e fala, putz, eu não devia ter colocado tal coisa. Não, mas vai ficar na cabeça. Não, gente. A neurofisiologia estuda muito que o ato de você escrever demanda do cérebro, escrever com caneta mesmo no papel, demanda do cérebro uma atenção e uma cognição maior do que o simples ato de digitar, por exemplo. Por isso que é muito importante você chegar e escrever, colocar os teus sonhos no papel, colocar o teu planejamento no papel. Não importa se ele está certo ou se ele está errado. Importa que você precisa tirar daqui da sua cabeça e colocar no papel. Isso serve para inúmeras coisas, não só para planejamento. Então serve para inúmeras coisas. Vai rabiscando, vai desenhando, vai colocando anotações. É para isso que serve, para você poder organizar melhor as suas ideias. Depois, você pode, daí com ele organizado, levar para outro tipo de ferramenta, mas papel e caneta vai ser sempre seu aliado. Vai por mim. Isso tá junto com aquele outro item que eu falei, de manter a simplicidade. Não vamos complicar as coisas. E o último item para você, para mim, para todo mundo, tem a ver com a seguinte frase do Victor Hugo. O futuro tem muitos nomes. Para os fracos é inalcançável. Para os temerosos é desconhecido. Para os valentes é oportunidade. Acredite. Acredite no teu sonho. Se você acredita, você vai conseguir. Você pode ter momentos de dúvida, mas se esse teu sonho está linkado com o teu motivo, que você descobriu qual é o teu motivo, qual é o teu porquê, o teu porquê é a tua família, o teu porquê é vida, é saúde, o teu porquê é não passar por uma determinada dificuldade, o teu porquê é conexão com outras pessoas, enfim, você vai descobrir o seu porquê. E se ele estiver conectado, o teu sonho com isso, acredite que você vai conseguir. Que daí todos os obstáculos vão se tornar o quê? Aprendizado. Você não vai esmorecer com facilidade, você não vai se desmotivar com facilidade. Então, são esses 8 pontos que eu trouxe para vocês hoje, que você precisa saber antes de começar a planejar. Se você fizer isso, sentar um pouquinho e refletir sobre esses 8 pontos, aí você pode começar a planejar. Então, vou fazer só um resumão aqui dos itens. Então, primeiro, analise a sua jornada até aqui. Saiba quais foram as ações e as escolhas que fizeram você chegar hoje e ter sucesso ou insucesso no teu caminho. Saiba os seus pontos fortes e os pontos de melhoria. Porque senão você não vai conseguir colocar o seu planejamento focado na qualidade que você tem e cuidando das armadilhas que os teus pontos a melhorar podem te dar. Mantenha as coisas simples, não vamos complicar, né? A gente fala assim, para que complicar se a gente pode dificultar? É sempre assim que a gente faz. Mantenha as coisas simples, não precisa de 1001 ferramentas. Então, simplicidade.
tá? A certeza, tenha certeza de que você vai falhar. Isso é ponto pacífico, você vai falhar. O que você vai fazer com essa falha é que vai determinar o sucesso do seu planejamento. Se você vai alcançá-lo e o quão depressa você vai alcançá-lo. Na sequência, seja gentil com você mesma, né? Com você, com os seus, com as suas falhas, mas seja implacável com seus resultados. Não aceite menos. Você pode sim ser gentil com você, reconhecer o seu momento, as suas falhas, mas não aceitar ficar com menos. Menos do que você poderia fazer. A gente falaria, eu vou plagiar aqui o Mário Sérgio Cortella, você vai ficar na mediocridade, não aceite mediocridade. Né? E o próximo ponto é saiba o porquê. E penúltimo, papel e caneta e acredite. Queridos e queridas, muito obrigada pela participação de vocês. Eu gostaria que vocês falassem para mim, em uma palavra aí nos comentários, como que foi a live para vocês.